Ora então, bem-vindos. A partir de agora voltam-se a abrir as portas para mais um 45 minutos à Sporting, o programa semanal para discutir e falar sobre o Sporting Clube de Portugal. Para me acompanhar já tenho o Nuno Trincão, também o Nuno Constantino. O Fernando Sanches vai se juntar a nós um bocadinho mais tarde, um bocadinho mais daqui a um bocadinho, passa a expressão. Vamos continuar a falar do mercado de transferências. Não tem havido entradas, mas tem havido saídas. Algumas esperadas ou já esperadas. E vamos também olhar para aquilo que foi o jogo do Sporting contra o Sevilha para o troféu 5 violinos. Jogo que aconteceu no passado fim de semana. E vamos também falar sobre o regresso, vamos dizer assim, o regresso o bom do velho, entre aspas, o bom do velho Pedro Gonçalves, que parece estar outra vez para as curvas. Mas começando com o mercado de transferências, já foram confirmadas as saídas. Primeiro, a título definitivo de András Sporar para o Panathinaikos, vai para a Grécia, vai prosseguir a sua carreira na Grécia e vai para o clube grego a título definitivo por 3 milhões e meio de euros. O Filipe Xavi rescindiu o contrato com o clube, portanto, a partir de agora o Filipe Xavi é um jogador completamente livre, se bem, sendo que este jogador praticamente não jogou na equipa principal, ou não chegou a jogar na equipa principal, esteve emprestado durante 2 anos na Académica de Coimbra e noutros clubes, e a venda, para já é só por empréstimo, a venda mais falada nos últimos tempos, ou do jogador mais falado nos últimos tempos, de seu nome Ruben Vinagre, que vai para o Everton por empréstimo, que vai ficar a suportar o 100% do salário até ao final do contrato, portanto até junho de 2023, mas vai ficar com uma opção de compra de 100% dos direitos económicos, quer desportivo, ou 100% dos direitos, quer desportivos, quer também económicos do jogador. Vou começar pela pessoa que mais gosta do Ruben Vinagre, Nuno Constantino. Força, Vinagre vai. Não vai nada, não vai nada, porque o Ruben Amorim hoje, desculpem, boa noite a todos, ao nosso auditório, o Ruben Vinagre não vai nada, isto é pôr lá um número e tal, porque o nosso treinador hoje já disse que conta com ele, diz que ele tem um contrato por mais 5 anos, e portanto conta com ele precisa de rodar, teve azar, uma lesão, portanto, eu acharia extraordinário que a gente o vendesse por 20 milhões, perdíamos um bocadinho entre comissões para menos para comprar e para vender e tal, mas era Pinners, como diz o JJ. Aliás, um abraço ao JJ pelo excelente resultado de hoje com a sua grande equipa turca, mais uma vez, sempre ali na vanguarda da Europa. Pelo menos não vai, tem uma coisa boa, não obriga o Fenerbahçe a ter 0 pontos no seu grupo da Liga dos Campeões. Não repete o que já conseguiu com outros clubes. Isso é meritório. É meritório, mas vale acabar antes do que prolongar isto e a coisa correr mal. Portanto, um grande abraço ao JJ. Portanto, sobre o Ruben, é um empréstimo, acho que sim. Se acho que vai calçar no Everton, acho que não. Faz parte do carrossel, aquilo que agora está muito em voga nas nossas terras e nas nossas vilas de Portugal, o carrossel. Ele anda à volta e são sempre os mesmos. Falta saber, nós não pagamos nada para ele ir jogar para o Everton, falta saber é que se continuamos a suportar a parte do empresário. Mas é menos um problema. Continuamos a ter outros, despachamos o Sporar, perdemos algum dinheiro com o Sporar, mas ainda temos alguns problemas para resolver, nomeadamente o nosso artilheiro, e não estou a falar do Paulinho,
vou falar do Slimani, que em dia de jogo fez no Instagram uma fotografia com um coração verde e branco Dentro do carro. dentro do carro com uma fotografia. Era muito interessante, como alguém dizia no outro dia no Twitter, era muito interessante. Noutros tempos ouvia-se os pais, os filhos, o tio empresário destes jogadores. O Slimani não deve ter ninguém, porque não há nenhum jornal, nem mesmo a Cofina, que adora um bocadinho assim a fugir para o pé de chinelo, que entreviste nenhum destes senhores sobre qual é a opinião deles sobre o ponto de situação. Não se entrevista ninguém. Não deixa de ser curioso. O Sporting neste momento tem boa imprensa e isso vale haver menos capas de jornal e menos tios e primos e irmãos e pais. Oh, Nuno, eu nem me lembro do Sporting, tenho 58 anos, ter tão boa imprensa. Digo-te isto falando sério. Mas isto tem a ver com aquilo que eu comecei, não estávamos no programa, que foi uma capa do jornal sobre quem é que iria suceder ao Bruno. E eu acho que nós não nos podemos esquecer que a boa imprensa paga-se. Houve alguém, foi um treinador do Benfica que falava que os jornalistas recebiam dinheiro e convites e viagens e não sei o quê para elogiar um outro treinador. Não sei se já agradeceu ao JJ o bom resultado que ele teve na Champions. Mas houve um treinador que falou sobre isto. Curioso. Porquê é que ninguém nunca pegou sobre isto? Não deixa de ser curioso. É verdade. Uns jantares, uns livros, já por acaso vou falar do Rui Pedro Brás e do seu singular da sua singular capacidade de ser uma pessoa totalmente independente. Aliás, eu vi uma entrevista em que ele torcia por quem? Pela Juventus. Mas depois, quando foi para o Benfica, era sócio há dezenas de anos. E isso paga-se. Paga-se. E pronto. Eu, desculpem lá, distraí-me aqui um bocadinho. Ainda quero falar da camisola 12 e de outras coisas, mas já me distraí com o JJ. O JJ hoje já me deu aqui uma alegria e, portanto, eu não podia deixar de falar dele. Nuno, Trincão, são duas saídas, sem contar com o Filipe Xavi, porque foi rescisão de contrato, mas são duas saídas, são menos 2 pesos, vamos dizer assim, em termos de ordenado, para o Sporting, e são 2 jogadores que que não contava, literalmente, e o outro que foi um tiro ao lado. Boa noite, Francisco. Um abraço, Nuno, e a quem nos segue. Isto quer dizer, eu vejo sempre estas coisas da colocação, como se diz agora, dos jogadores sedentários, muito mais pelo peso na folha salarial do que pela questão de acertar negócio, isto é, de haver vantagem para os clubes, neste caso o Sporting, que compra por 20 e vende por 10, ou compra por 10 e compra por 20. Todos os jogadores que são sedentários são sempre vendidos abaixo do preço que foram comprados, quer dizer, isto é quase que uma evidência. A grande preocupação dos clubes e o mérito nesta era em que vivemos será em reduzir a folha salarial, não é? E como o Nuno bem falou, o maior problema ainda persiste, não é? Que é a questão do Slimani, não é? O Slimani não ganha propriamente uns trocos e tem um peso brutal na folha salarial do Sporting. A questão é mesmo essa. É verdade, Nuno, eu não sei se é verdade, mas a informação consta em vários sites e na internet, é que o Ruben Vinagre estava no top 3 dos jogadores mais bem pagos do Sporting, com um ordenado na ordem dos 2 milhões ano. Pois sabes que eu tenho alguma dificuldade, que eu vejo muitas coisas e muitas vezes os ordenados que vêm cá para fora e que são ditos não correspondem minimamente à verdade. Porque uma coisa é o que eles dizem que oferem anualmente ao clube, outra coisa depois é o que realmente de facto levam para casa ao fim do ano. E muitas vezes estamos a falar do dobro, só. Portanto, agora Não, concordo com o caso dele é... Não, mas o Ruben Amorim o Ruben Vinagre, tenho a certeza que tinha um ordenado pesado, isso não tenho, aí estou completamente de acordo, seja mais... Deixa de ser curioso, mas é que não deixa de ser curioso, tendo em conta
o track record dele, não é? Pois, mas isto... Não há uma equipa que tu digas assim, o gajo pegou destaque e era titular destacadíssimo e que fazia... não. Mas Foi um jogador hoje, que nunca agarrou em... sabes que eu penso muito nisso, e tu também és do tempo em que os jogadores valiam pelo que faziam. Quando há uns anos desta parte, tu compras potencial. E quando tu compras potencial e pões um ordenado anual de potencial, quer dizer, nunca sabes o que é que o jogador vai fazer. Isto é uma evidência em quase todos os clubes da Europa. Tu compras potencial, que é uma coisa, Tu acho que compras uma... um paradigma. Mas eu concordo contigo, tu compras potencial. E compras... Eu não estou a dizer que é bem ou mal, estou a dizer que é um sinal dos tempos. Certo, e eu acho que compras track record também. E Hoje em dia, ao Santos Juste, que é um jogador, o central mais caro da história do Sporting, que ainda não calçou. Eu nem sei se ele fez algum jogo de treinos. Da Penso Não, que pré-temporada. ainda não. Não. Mas porquê? É ir ver, e não é preciso ser um tipo muito esclarecido. O Sporting tem lá uma equipa de scouting tipo fabulosa e deve ter na Clínica Corpus outra equipa fabulosa para perceber os músculos dos jogadores e não sei o quê. Que é, qual é o histórico deste jogador? Quantas lesões ele tem por ano? Nos últimos 5 anos, quantos jogos jogou? E eu acho, e uma vez estive com um presidente da SAD do Sporting, mais ou menos nesta silly season, numa reunião por causa de um outro tema, e falava-se de um jogador qualquer e ele disse, não pá, esse jogador não vem. E toda a gente tinha na mesa, de uma outra reunião que não tinha nada a ver, toda a gente tinha uma opinião que era um grande jogador. Ele disse, pá, não, esse tipo tem problemas de álcool. E portanto não vem, porque é um jogador que, pá, em qualquer altura pode descambar, deixar de ter controle e a coisa patinar. E estamos a falar de uma coisa de uns 10 anos. E a dúvida é como é que hoje em dia, em estruturas muito mais profissionais, não se olha para isto. Não se olha. Eu percebo o potencial. Até eu já não, porque já tenho 45. Mas a minha filha tem 4 anos e meio. Ela se pode ser contratada pelo Sporting, tem imenso potencial. Eu acho que não chuta nem uma bola. E portanto. mas os mercados, como tu sabes, sofrem evoluções e têm modas. E tu também, se andares 10, 20, 30 anos para trás, tu não vias equipas com titulares de 17, 18 anos. E hoje, nas grandes equipas inglesas, espanholas, vês. Portanto, isto é uma mudança de paradigma do futebol, é o que eu acho. E depois tu fazes esse tipo de raciocínio que está correto, mas que não se ajusta depois à realidade, não é? O Pedri tem 17 anos, é titular do Barcelona, ou tinha 17 anos. A Inglaterra tens montes de jogadores com 18, 19 anos, são titulares das equipas de topo. E quando tu invertes o paradigma do futebol, tu tens um problema nos salários. É que antigamente quem é que jogava? Era realmente quem ganhava mais, eram jogadores com grande track record, que faziam muitos golos, que salvavam muitos golos e não sei o que mais. Hoje em dia, tu chegas de um miúdo de 17 anos ao topo do salário de uma equipa. E isto foi um ajuste, eu acho. Eu acho que nenhum desses jogadores que tu estás a falar está no topo do salário dessas equipas. O Pedro, neste momento, está no topo, se viesse para o Sporting, estaria no topo, certo? E portanto, tu teres jogadores que almejam e tu acreditas neles, eu estou-me a lembrar do Félix no Atlético e essas coisas todas, eu percebo que tu compras um bocadinho o potencial. E eu não sou adepto do Félix. Mas alguma coisa ele tinha mostrado, estava a jogar no Benfica, o Benfica era um candidato ao campeonato português. Pá, não é nada disso vinagre. Não, e depois tens uma outra coisa, que é, tu tens jogadores muito novos, com 10 internacionalizações por Portugal, com 10 internacionalizações por Espanha, que já jogaram em campeonatos de Inglaterra, de Espanha, de Portugal. E quer dizer, e hoje o futebol, eu sério, estou a falar sério, mudou o paradigma. E tu vês que um jogador que tem 21 anos ou 20 anos, que tem internações na seleção A, que jogou em não sei quantos campeonatos, o salário é muito aferido em relação não só pelo potencial, porque quando se é novo, tu nunca consegues gestionar o potencial, porque não sabes o que é que vai acontecer. Portanto, é uma coisa que dá para tudo, dá para os bons e dá para os maus. Como também, depois, os jogadores já têm um currículo do tamanho de uma casa.
o que não havia anteriormente. Nuno. Tu não tinhas um jogador de 18 anos com intervenções na equipa de Portugal, não tinhas um jogador titular, eram jogadores feitos, eram jogadores batidos. E isto inverteu todo o negócio. Mas isso eu posso compreender que um jogador como o Nuno Mendes, o fora de série, tenha que se pagar isso. Mas o Vinagre não tem nenhuma internacionalização. Claro, não jogava sequer destacado no seu clube. Não, eu estou a falar no abstrato, não estava a falar de Vinagre agora. Mas mas eu no abstrato depois gosto muito de descer para o concreto. E eu percebo quando tu tens jogadores que claramente agarram destaca, o Sancho e outros jogadores que agarram destaca nas equipas onde estão a jogar nos melhores campeonatos e a coisa pega. Eu nisso até posso compreender a questão do Félix. Acho que depois... Ok. Mas eu percebo. Ele é titular de uma equipa como o Benfica e, portanto o mercado pode percepcionar, pois tem boa imprensa e sai em todo o lado e o Félix deu um pum e uau, é champanhe. E eu acho isso tudo muito bem. Agora, o tema não é só esse, o tema é, e esse eu entendo. Agora, outros que nem nas equipas de meio da tabela agarraram lugar. Eu percebo isso, mas é que o problema é que isto depois é generalizado. Não? Tu tens uma outra coisa que é o transfer market, que hoje de alguma forma serve de barómetro para muita coisa, e tu não consegues perceber os critérios. Porque, por exemplo, um jogador que joga em Portugal não tem um coeficiente em relação ao jogador que joga em Inglaterra ou Espanha, quando, por exemplo, nos golos tem. E isto inverte tudo. Percebes o que eu digo? Bem, mas, por exemplo, o transfer market tem evolução do mercado, do valor de mercado do Ruben Vinagre. No Wolverhampton começou por 7, 10, depois mais 9, depois no ano a seguir foi emprestado ao Olympiacos por 9, já valia 9, depois veio para o Olympiacos, onde ele não calçou quase, e onde foi dispensado, veio para o Famalicão, faz meia época relativamente boa, e vale 5 milhões de euros. Mas é o que eu estou a dizer. E o Sporting avalia em 20. Claro. Mas a questão é essa. Achamos que ele vai ser o supra-sumo da sapatilha, não é? Claro. Mas eu acho que o negócio está montado nestes moldes e dificilmente parará, porque interessa ao negócio do futebol ser um negócio grande. E tu hoje tens muita dificuldade. Antigamente nós sabíamos que eram os 5 melhores jogadores portugueses, os 5 melhores jogadores espanhóis. Tu hoje não tens essa noção. Porque é uma amálgama de jogadores com 30 e tal, com 20 e tal, com 17, com 18, em que o negócio foi todo misturado. Eu tenho esta convicção, posso estar enganado, mas eu acho que não há um critério absoluto, seja no transfer market, seja nos campeonatos. Quer dizer, um jogador que faz 20 gols no campeonato português, na minha opinião, e contra Portugal falo, que sou português, não pode valer o mesmo que um jogador que faz 15 em Inglaterra. E, no entanto, sobrevalorizam muitas vezes isso. Aqui, todos os jogadores, em tese, valem muito dinheiro, hoje em dia. É o que eu acho. Meus caros, deixem-me os centrais do Manchester. Deixem-me juntar agora aqui. Basta ver os centrais do Manchester, o que eles custaram. Claro. E o que é aquela defesa. Claro. Não, basta ver o valor que foi vendido do Benfica ao Liverpool e o valor que o City comprou o Haaland. Claro. Olá a todos. Bem-vindo, Fernando. Boa noite. Desculpem a hora. Fernando, estávamos aqui a falar das saídas, não das entradas, porque até agora... Estamos a falar do Naldo. Estávamos a falar do Naldo. Do Naldo. Mas olha que eu tive alguma razão no Naldo, ou Nuno? Não tiveste nenhuma. Tive. Juntar o Naldo com Castanhos é só nonsense. Certo, foi na mesma frase. Podia ter sido na frase. Isso já fazia a diferença, sabes? Com ponto já fazia final, a diferença. É facto. Foi na mesma frase e se calhar não houve um ponto, houve uma vírgula. Bom, mas a boa notícia hoje é a saída, sim senhora, do Ruben Vinagre.
com a opção de compra de 21 milhões, não 20, 21 milhões, portanto eu deduzo que esse 1 milhão será para a comissão. Eu não E, vi, que é 21 milhões. Desculpa, mas eu não resisto. Isto faz-me lembrar quando o 21 Benfica milhões. comprou aquele guarda-redes que era um frango, o Roberto, O Roberto. e que depois, passado um ano, conseguiu vender um frango ainda mais caro. devia ser um frango vintage, mais caro do que o que tinha comprado. E era um exemplo de que somos muito bons a negociar, não é nada. É porque a seguir vais comprar palha ou milho para alimentar Nuno, mas o negócio do Ruben Vinagre está mais do que visto. E foi dito há um ano atrás que foi o Amorim que o pediu. Eu tenho grandes dúvidas porque o Amorim nunca apostou nele. Apostou nele num jogo contra o Ajax em que levamos logo 5. E a coisa correu mal. E a coisa correu muito mal. Mas ele não deixou de apostar em todos os outros que entraram e deixou do Ruben Vinagre ser a aposta. E nunca mais foi. Mas ele hoje já falou na conferência de imprensa que ele tem mais não sei quantos anos de contrato e que acredita nele e que um dia vai voltar. Está bem, mas Nuno, vamos lá ver uma coisa. Uma coisa é aquilo que ele tem que dizer na conferência de imprensa, outra coisa... Porque é que ele, se é um tipo tão transparente e tão frontal e que diz tudo, diz o que diz do Slimani e do Ruben Vinagre. Repara, ele do Slimani não disse muita coisa, disse não joga mais comigo, ponto final, e foi o que disse, ok? Do Ruben Vinagre, pá. Não treinava bem, ele disse que não treinava bem. Nuno, o certo é que o Ruben Vinagre foi emprestado, não vendido, cláusula de opção de compra 21 milhões de euros, serão se calhar 20 milhões de libras. E o Fernando neste momento deve ter ficado sem rede. É porque até o nosso sistema não devia ser assim tão baixo. Repare, isto só Fernando, prova que realmente houve entretanto perdemos. Bom, isto só prova que houve aqui eventualmente um carrossel em que o Sporting foi obrigado a comprar este ativo. O que mais uma vez prova que o futebol, quem manda no futebol hoje são os empresários. E quando ele vem de um Wolverhampton, foi emprestado a uma equipa de cá que também tem relações com o espera, antes do Wolverhampton ele vem do Mónaco, Wolverhampton. Não sei que ele vinha do Mónaco. Mas enfim, foi na altura. Só mais uma paragem do autocarro. Exatamente, o autocarro. Portanto, houve ali um carrossel que o Sporting agora disse: olha, eu já fiquei com isto 2 anos, ajudem aí, ou 1 ano, ajudem aqui porque a gente já não aguenta mais. E pronto, certo, a gente pagou o salário durante o ano ao menino e eu espero que o Everton exerça a opção de compra de 21 milhões. Nós recebemos 50% disso, que foi o valor investido, e fechamos no zero. Enfim. Não, depois compras outro. Nuno, o negócio do futebol é assim. Isso é o futuro. Mas o certo é que mais saídas é que houve. Saiu o Spal, se não estou em erro, para a Turquia, não é? Ou para a Grécia. A Grécia. Que também era um caso algo bicudo que nós tínhamos. Fala-se que o Slimani está também meio encaminhado para uma equipa francesa. E que o guarda-redes também assinou por uma equipa árabe. E que mais é que se falava? Falava-se... Esse saiu definitivamente. Esse saiu em definitivo, pois. Esse saiu em definitivo. E acho que não saiu muito mais gente. E ainda temos alguns casos a resolver. Mas, enfim, isso foi aquilo que eu disse na outra semana. Eu acho que nós estamos a ser cautelosos nas entradas e estamos a ter algum empenho para com as saídas. Portanto, eu acho que estes casos estão todos a ser revistos e vistos. Portanto, acho interessante. Já
falaram sobre o jogo de Não, domingo Não, ainda não. às Vamos 8 à da tua noite? espera, Não. que vieste cá ao Alvalade. Eu tento ir sempre a Alvalade. E como estava de férias, resolvi ir a Alvalade ao jogo num domingo às 8 da noite, que é uma prática do Sporting. O Porto jogou às 6, sábado, não é? Nós O Sporting queixamos-nos que a Liga marca mal os nossos jogos, mas o Sporting, quando marca, também não marca melhor. também marca mal, pois, exatamente. Portanto, e um jogo em que era um jogo que o estádio deveria estar cheio e não estava. O estádio estava com 30 mil adeptos. Esperava-se mais, E, não era? Esperava-se Não, mais. 40 mil. 40 mil, estava a meio gás, meio gás não, a 2/3. Eu peço desculpa, mas estou a pôr aqui o carro e isto está a apitar de todo até lado. Enfim, estava à espera de ver as claques mais ativas na curva. Eu não sei se até o Nuno me pode elucidar disso ou não, mas a torcida verde estava com bandeiras, mas a Juveléu não estava. É verdade. Não tinha qualquer tipo de artefacto. E esteve meia hora sem se ouvir. Só ao fim de meia hora que a claque começa a puxar pela equipa. Portanto, não sei se houve aqui Era alguma... transferência? Estavam à espera da transferência? Não sei se houve aqui Estava alguma... lento. Não aceitam MBWay, algum não há atrito. MBWay, aquilo demora um bocadinho mais a chegar. Algum atrito. E sobre Não o jogo conheço. que eu fui... Acompanho muito nas redes sociais, mas não conheço nenhum atrito neste momento da Juveléu com a direção. Pois, mas não levaram nem bandeiras, nem tambores, nem tochas, Está tudo guardado. nem nada disso. Bom, Estão a poupar. estão a poupar para o início da Liga. E sobre o jogo que eu fui e que gostei de ir, porque ir ver o Sporting é sempre bom, ir ao Alvalade é sempre bom, e foi com os meus filhos. E não gostei dos primeiros 45 minutos, absolutamente nada. Achei o Trincão um jogador de uma técnica refinadíssima, isso toda a gente sabe, mas ainda algo distante da equipa, e apanhou um ex-sportinguista à frente que não lhe deu muito espaço. No segundo tempo, com as alterações que o Sevilha fez e sem as alterações que o Sporting teve, somente trocou o Ugarte por um jogador novo. Como dizia o vizinho que estava do meu lado lá no jogo, é o nosso Sushi Man. Entrou o Sushi Man, e eu vou-vos dizer que eu acho que o Ugarte tem que correr muito para ter lugar na equipa. São jogadores muito diferentes. O Morita, para mim, foi o melhor em campo. Mas são muito diferentes. Certo, mas para mim o Morita foi o melhor em campo. Fez um Foi bom belíssimo jogo. Eu acho que a par do Pote, na pré-temporada, eu tenho acompanhado poucos jogos, e este não consegui acompanhar, estava com os miúdos e estava sozinho, mas tudo o que eu li foi o Morita, tal como o Pote, na pré-temporada foram claramente os destaques. Os destaques, sim. O Pote, esperemos que seja um regresso ao que ele já foi. O Pote, sabes, o Pote na primeira parte fez muito pouco. Quando ele recuou um pouco, ele começa a abrir jogo. E eu não sei até que ponto o Pote não poderá ser aquele segundo avançado. Quem é o primeiro? Isso é outra questão. Estamos a falar do Pote. É porque também jogámos com 10, não é? O Francisco ri-se e diz: este gajo não perde uma. Nuno, mas eu vou-te dizer que a massa associativa de Alvalade gosta... Está a perder paciência. Está, mas quando o nosso ponta de lança, o avançado, marca o golo, depois de ter falhado outro, 15. ou outros, mas houve um que falha, a massa associativa aplaudiu e canta aquela música que os adversários até tremem. Eles até tremem.
E diga-se, foi um belíssimo golo a um passe do Pote. Mas o Morita e o Pote fizeram um belíssimo jogo. Achei o Trincão, como disse, e peço desculpa ao Nuno, mas ainda algo verde. Enfim, Está no sítio certo, está no sítio certo, não teve a pré-época toda no Sporting, mas enfim, um toque refinadíssimo. Notei o Adam muito instável, ou tinha ido para os copos, ou enfim, ou inibiu-se com os amigos de Espanha, os colegas de Espanha, muito instável, a jogar muito mal com os pés, Mesmo o com Mateus, decisões. o Mateus E também jogou muito igual, bem. o Mateus igual. A mim quem me surpreendeu mais foi o Mateus. Decisões. Vamos lá ver. O Sevilha é uma belíssima equipa. Não, e joga uma coisa que o Sporting só em muito poucos jogos do campeonato, muito poucos, e na Champions atravessou, e o ano passado tivemos muita dificuldade, que é com equipas com pressão alta e que saem Com pressão logo. alta. Não, trocam muito bem a bola. Muito tempo a pensar. Claro, e trocam muito bem a bola. O Sevilha, vamos lá ver, o Sevilha ficou em quarto lugar na Liga Espanhola, a 1 ponto do terceiro e a 2 pontos do segundo. Esteve o ano quase todo em segundo. Exatamente, nós estamos a falar de uma equipa espanhola de Champions que ganhou as Ligas Europas todas as últimas que há. Jogam muito à bola. E o mas eu queria destacar, e tu hoje pedias um central no nosso grupo no WhatsApp. Eu pedi um central e peço. Mas eu percebo. Eu vou-te dar uma sugestão. O Sporting precisa de algumas referências. Sobretudo um plantel de jogadores com história. E houve um jogador que foi muito maltratado na sua saída. Era capitão e saiu para uma equipa da 2ª divisão inglesa. O Palhinha, certo. Não, o Carriço. O Carriço. Aí já lá vai. Já lá vai não, ele continua a jogar. E eu não sei se não podia ser um jogador pelo menos mais útil do que o Doente. Eu acho que ele assistiu ao jogo. Se não estou em erro. Ele esteve em Alvalade. Ele assistiu. E eu não sei. Foi um jogador que há 2 anos estava no Sevilha. O ano passado jogou, salvo erro, na Liga Grega. Sim. Por acaso posso ir confirmar. Poderia ser mais um Neto. Lá está. Mas é que eu acho que é muito importante que o Sporting se acredita que isto, que os jogadores e a história deles é importante na articulação com a história e tudo mais. Fazia algum sentido ir buscar jogadores com esta história que sejam do Sporting e que tenham já estado no Sporting. E, portanto, eu diria que é um dos jogadores mais titulado. Tem 4 Europa Leagues, tem uma Supertaça, uma Taça de Portugal. Portanto, não é... andou no Almeria, jogou muito pouco, depois esteve no One na altura do Covid. Não sei se foi ele o doente zero ou não. Sim. Mas no ano passado jogou pouco, mas nos outros anos, em 2018, 2019 jogou 38 jogos, em 2020 jogou 23 jogos. É um jogador que eu que eu gostaria muito de voltar a ver no Sporting, até porque eu acho que não temos muitas soluções para defesas centrais. Podemos dizer, mas temos muitos tipos velhos e tal, não sei, de 33 anos. Não eu acho que isto poderia ser mais um Neto. Repara, a questão do Neto, o Neto mesmo não jogando, o Neto é bastante influente com a equipa e com os jovens. E eu acho que isso é importante. Claro que é. O Porto sempre teve isso. E sempre alavancou também as suas equipas um pouco com base naquele espírito a Porto. Eu acho que o Sporting necessita disso. E é o que dá o Neto, não é? Poderia eventualmente o Carriço dar isso, sim. É um facto. Vocês estão muito pouco crentes os dois este ano. O quê? Eu acho que este ano o Sporting ganha o campeonato. Estou a dizer isto antes de começar. No final é fácil. No final é fácil. Eu vou te dizer que eu estou bastante confiante no Sporting este ano. O Sporting é o campeonato este ano.
Eu vou Podem dizer escrever. porquê. O Sporting tem uma equipa muito estável, sem saídas. Muito equilibrada. As saídas que foram saídas que, enfim, que o Palhinha, podemos dizer que tinha lugar na equipa, mas os outros não teriam lugar na equipa. E era esperada. Houve entradas Não houve. bastante... Ó, Fernando, não há nenhum sobressalto no Sporting, porque tinha que se vender um, vendeu-se o Palhinha. O Palhinha já não jogou uma série de jogos o ano passado. O Sarabia era um assunto encerrado. Houve 4 ou 5 aquisições. Portanto, eu acho que o Sporting não levou qualquer tipo de sobressalto. E o grupo está muito... E deixa-me só dizer uma coisa. Jogue-se bem ou jogue-se mal, eu também tenho a dizer uma coisa em relação ao jogo do Sevilha. O Sevilha anulou o Sporting, não jogou melhor. Anulou. E quando uma equipa é anulada, Na primeira é evidente... Na primeira Sim, parte. está bem, mas na segunda foi outro jogo. Jogou muito bem. Fernando, há 2 jogos. O jogo da Dos primeira titulares. parte, claro, o Sevilha, porque aquela equipa, eu, por exemplo, acertei a equipa 4 ou 5 dias antes, eu não tinha dúvida nenhuma que era aquela equipa que ia jogar. Como é essa equipa que vai jogar em Braga, se não houver lesões, assim. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma. Não sei, eu não sei se o Trincão vai jogar em Braga de início. Vai. O Edwards Mas vai entra no jogar. jogo, o Edwards entra no jogo e mexe no jogo. Está bem, mas vai jogar. Acredita em mim que vai jogar. Agora, já Agora, te disseram. hã? Já comunicaram isso. Não, estou a dizer... Eu acho que Eu vai aqui jogar o Edwards. ponho as minhas convicções. O Edwards vai entrar sempre. Isto não tem a ver com o que me disseram ou não, até porque nem há equipa para Braga, como deves imaginar. O que eu estou a dizer é, uma pessoa ao fim de uns tempos conhece o treinador. E as análises que eu faço é com conhecimento do treinador, não sou bruxo, nem adivinho. Claro. E eu tenho a certeza, aliás, toda a gente das televisões e os jornalistas diziam que o Paulinho não calçava. E eu tinha a certeza que o Paulinho, que a frente de ataque era Pó, Trincão e Paulinho, não tinha dúvida nenhuma. Como vai ser na maioria dos jogos. Agora, que o Edwards vai entrar, vai. O Edwards dificilmente fará 90 minutos do Sporting. Porque não é um jogador, veremos, não é um jogador que faça 90 minutos no Sporting. É um jogador, como tu dizes, que mexe com o jogo. E numa segunda parte, é muito mais fácil mexer com o jogo do que de início. Nuno, não só o Edwards, mas o jogador que fomos buscar ao Vitória, o Rochinha. Gostei bastante dele. Acho Claro. que, enfim, não tem uma técnica refinadíssima como outros, mas é um jogador de garra, é um Nuno Santos 2, é um jogador de garra. Por comentar o Nuno Santos acho que fez um jogo bastante abaixo daquilo que se podia estar à espera, também com as vicissitudes que teve, não é? Sim, mas fora o Sporting joga com o Mateus Reis à esquerda, não joga com o Nuno Santos. Pois, mas gostei da entrada do Rochinha, entrou com força e com vontade e com garra e com querer. E aquilo que mais gostei é que o Sporting tem banco. Claro, mas é isso que eu digo. O Sporting tem um grupo mais equilibrado do que o ano passado, Fernando. Tem um bom porque tem mais opções. Tem mais opções. Tem um bom banco. Tirando o Sarabia, que é um caso à parte, que era um facto. Sarabia é um caso que eu acho extraordinário, que o PSG não queira e não haja... parece não haver grandes movimentações, não é? Não, mas o PSG quer porque ele foi em estágio com o PSG e tem feito grandes jogos. Mas não sei se são os nossos jornais, mas marcado em quase todos os jogos. Mas isso até o Rafinha que não servia porque não tinha para o Sporting. Marcou um golaço ao Real. E lá está. Mas, enfim, sobre o jogo do Sporting, gostei da segunda parte, não gostei tanto da primeira parte, mas é importante estes jogos com equipas muito mais maduras e muito mais intensas, que temos que nos habituar a isto, até por causa das Champions, não é? Portanto, o Sporting no campeonato não apanha nenhuma equipa com o Sevilha, Fernando. Nem parecida. O Sevilha joga muito bem. De referir ainda, se alguém do nós Sporting... começamos com um campeonato um bocado complicado logo. Mas ainda bem, Nuno. Mas ainda bem. Sim, mais vale ser ali do que lá mais na frente. Nuno, tens que fazer 7 pontos aí no mínimo. 7 pontos aí. Não sei se alguém da logística do Sporting nos está a ouvir ou das compras, mas referir que no intervalo
não havia água nos bares. Ora, no final Quem é que vai para um jogo beber água, pá? no final de julho, eu como levei os meus filhos, eles queriam água. No final de julho, um estádio com 30 mil pessoas e não terem logística para entender que devem ter água, e a água não passa de prazo, não é? Não sei se alguém está a ouvir, mas comprem mais água, porque o pessoal no verão gosta de beber água, já que a Superboc é sem álcool. Mas lá está a pedir dar aos teus filhos Superboc, que era sem álcool. Não deles Ice Tea. Não é? Isso acho que tem muito açúcar. Isso acho que Tem muito açúcar. É o que dizem na internet. Há vídeos no YouTube que mostram que aquilo tem muito açúcar. Pois. Mas não havia água, Nuno. Não sei se não há orçamento já para a água. Não, por acaso eu agora vou ser aquilo. A verdade é que aquilo é uma concessão. Não é um Sporting que explora os bares. Agora sim, a concessão tem que ter termos e condições e essas coisas não podem faltar. Nuno, estavam à espera de 40 mil pessoas. No mínimo teriam 40 mil garrafas de água. No mínimo. Certo? O que em 8 cêntimos cada garrafa não era significativo. Não é o preço de garrafa de água de Penacova, só para avisar. Porque depois vendem a garrafa de água a 1,5€ e uma pessoa quer comprar e não há. Fora isso, pronto, os penaltis, aquele miúdo que entrou, que ia partindo da baliza? Do Gana, que marcou o 6º penalti, que eu quando o vi a correr até ao meio campo, eu disse, bom, isto ou leva o guarda-redes à frente ou isto não vai entrar. E mandou uma bola à trave, não é? E a baliza abanou. Está lá hoje o Serralheiro? Estava lá hoje o Serralheiro a endireitar aquilo? Ele no jogo não fez muita coisa, mas corre muito. Mas estes jogos, há uma coisa que eu também tenho que dizer. Estes jogos de pré-época não são jogos... O Benfica é campeão nacional neste momento. Se formos... Vai fora! Campeão nacional, tu estás maluco? É da Champions. Ou da Champions, eu acho que estes jogos da pré-temporada do mundo são jogos em que é para afinar estratégias, é para rodar jogadores e, sobretudo, é para não haver lesões. Claro que sim. Não é? Nós temos um jogo em Braga daqui. Já chega aos que temos lesionados. Não claro, portanto, ninguém joga. Quando chegamos ao jogo de Braga, Fernando, quando chegamos ao jogo de Braga, os jogadores não vão jogar desta forma. Isso te garanto. Ninguém se quer magoar nesta altura. Nuno, tu não estiveste aqui nas últimas 2 semanas, mas falávamos sobre isso, que é, estes jogos têm o impacto que têm e têm a importância que têm, e eu acho que têm muito pouca. Já vimos pré-temporadas em que não ganhávamos nada e correu muito bem, pré-temporadas em que ganhávamos tudo e correu muito mal, e portanto eu também concordo, tem que se rodar jogadores, tem que se testar esquemas alternativos de jogos, tem que se ganhar ritmo. Não magoar ninguém. Claro, a malta que vem mais gordinha, mais picanha, mais farofa e precisa de ir devagarinho. O Pote está um bocadinho... Deve estar com os quilitos acima. Não sei se mas está bem, mas está a jogar bem. Aquele equipamento 3 que é branco. Não é branco. Aquilo do Paint Shop Pro é transparente. Que é aquele quadrado que é falta de fundo. Não há nenhum treinador. Ouça uma coisa. Não há nenhum eu acho muita graça a comunicação social. Desculpa lá, Nuno. Só para explicar ao Fernando como é que foi desenhado o terceiro equipamento do Sporting. Eles partem com o logotipo da Nike e o do Sporting. E da Betano. E depois têm a camisola para preencher. Aquilo não tem fundo. E dizem, vamos pôr aqui um fundo. E o tipo disse, não tenho ideia nenhuma. Vai assim. É o terceiro e é. Vai assim, vamos fazer diferente, vai assim. Mas não é diferente, porque há outra igual. Acho que é uma equipa alemã. Há várias equipas que jogaram com muito igual no ano passado. A Nike acho que não teve. Acho que não teve o departamento criativo da Nike não teve a altura. Não é isso. Eu acho é que tu tens que perceber o que é que tu queres ser.
Tu queres ser mais um para a Nike, que é o que és, e estás, se calhar, no terceiro nível da Nike, ou queres ser passei leve, que é os tipos que faziam do Marítimo, Ou da o topo Humber. de gama, Ou ou da Umbro, ou da... Humber. É o que é que tu queres ser. E se queres com aquilo, eu tenho uma amiga que gosta sempre. Gosta sempre. Aquilo pode fazer um É uma emoji, um sportinguista. cocó e ela vai adorar. É uma sportinguista. Vai É uma adorar. sportinguista. Eu cada vez que lhe mando uma fotografia de uma camisola nova, ela adoro. É uma sportinguista. Eu adoro também. Não, mas o que eu estava Pronto. a dizer há bocadinho é o seguinte: nós falamos, a comunicação social fala, mas para as primeiras jornadas, depois é evidente que o campeonato começa a andar e começam a surgir alterações e jogadores ganham lugar. O Ruben Amorim sabe qual é o 11 dele, o Schmidt sabe qual é o 11 dele, o Sérgio Conceição sabe qual é o 11 dele. Não sei se o Este- Sérgio ainda já sabe. Está bem, pronto, mas o Sporting está muito estável. Eles sabem agora, depois a coisa pode mudar. Isto não, a pré-temporada é para o Benfica ser campeão, pronto, habitualmente. E deixá-los ser. O Schmidt, quando começar a jogar em Paços de Ferreira, no Rio Ave, e não sei o quê, ele verá se marca 5 ou 6 golos, como ele diz que gosta Em Chaves em dezembro. Pronto, vamos ver se ele marca 5 golos e 6. E já falamos sobre o Ronaldo no Sporting, não? Não, mas nós somos a única equipa que no Pode mundo ter o Ronaldo. não quer o melhor jogador do mundo. Não. Não. Desculpa. Eu acho que Não, eu sei que o Nuno e o Fernando, pá, isto vai destruir o plantel. Não, eu não digo, eu nunca disse isso. Tomara eu. Não, o Nuno, Eu não digo que destrói o plantel, eu digo que pode. Rebenta com a carteira toda. Eu não digo que destrói o plantel, o que digo é que é outro Sporting. Se é melhor, se é pior, falaremos aqui. Que é outro Sporting, é. Ó Nuno, eu acho que para a carreira do Ronaldo, toda esta novela é má. Claro. O Ronaldo pôs-se a jeito para receber não de toda a gente. Que é o Atlético Madrid. Recebeu o nome do Chelsea, recebeu o nome todo. Mas ainda não disse, o Atlético ainda não disse que não. Mas o Os adeptos hoje vi uma sondagem enorme que os adeptos vetavam a ida dele. Exatamente. Portanto, eu acho que a única equipa de Champions que aceita o Ronaldo neste momento é o Sporting. Eu só não sei. O Benfica matava-se para ter o Ronaldo. Eu só não Matava-se. sei. O Rui Costa cortava 3 dedos de uma mão para ter o Ronaldo só para dizer que ele vinha acabar a carreira no Benfica. Eu só não sei é se para a marca Ronaldo o ele vir para Portugal é uma decisão boa. Enfim, Eu acho que é porque uma coisa é jogar na Champions e outra coisa é jogar em Champions e até onde na Champions. Porque o Ronaldo quer jogar na Champions, mas quer jogar até uma meia-final, até à final. Isso não é o Sporting que lhe dá, isso é um Chelsea, isso é um Bayern. Mas ele também não podia ter ido para o Manchester se esse fosse o pensamento, não é? Não, mas ele foi para o Manchester se calhar tendo esse pensamento. Se calhar tendo um pensamento que pelo menos não ganharia a Champions, mas estava na Liga Inglesa e ia ficar para aí. Não estou a comparar porque eu percebo, mas eu também acho e ele, e basta ver o que o campeonato americano este ano atraiu. Eu acho que ele tem ambição, ele vai abrir um hotel, ou acabou de abrir um hotel em Nova Iorque. Sim. E, portanto, estas coisas todas, para alguém com o ego que o Cristiano Ronaldo tem, faz todo sentido dizer, eu ainda tenho aqui potencial para... E basta ver o Ibrahimovic, o que fez depois de ter ido para os Estados Unidos, o que é que ele já fez depois de ter regressado à Europa, muitos anos depois. E, portanto, eu acho que ele ainda pensa assim, eu posso ainda estar aqui mais 2 ou 3 anos, eventualmente, nos Estados Unidos, e ainda voltar e dar ali uma perninha, não é para jogar 90 minutos, mas para jogar 30 ou 40 e para impor respeito. Mas o mais interessante é que eu tenho lido, enfim, alguns twitters e alguns sites do Sporting e há muita gente adepto do Paulinho versus Ronaldo. O que eu acho,
gente algo desprovida. Conhece aquele ditado comparar a estrada da beira com a beira da estrada? Com a beira da estrada, sim. Nuno, deixa-me só dizer uma coisa para que fique bem claro. Eu não estou a dizer que sou contra a vida do Ronaldo. O que eu estou a dizer é que é a desestabilização total da equipa do Sporting e do treinador Ruben Amorim como conhecemos. É só isso que eu agora digo. estava a ver aqui no... Até pode ser melhor. Tomar ao Ruben Amorim, o Ronaldo. Tomar ao Ruben Amorim. Tomar ao futebol português, o Ronaldo. Tomar. Portanto, não é isso, mas eu percebo o que o Nuno Trincão está a dizer. O que o Nuno Trincão está a dizer é... Epá, e viu-se no ano em que Portugal foi campeão da Europa. Claro. Eu não sei, eu percebo que o Ruben tenha balls para enfrentar o Slimani, mas não tem balls para enfrentar o Ronaldo. Não. Pois. O empresário é partilhado e, portanto, há coisas que... calma. Não. Mas o Ruben Amorim foi bem escasso em palavras quando, depois do jogo contra o Sevilha... Não, eu acho que por acaso esteve naquele registro de que fazem falta aos que cá estão. Fazem falta aos que estão e os meus são os melhores. Só lhe fica bem. O certo é que parece que o Ronaldo inscreveu os filhos num colégio em Lisboa. Mas isso é porque a educação em Lisboa é muito boa. É muito melhor do que a Manchester. A dona Georgina também parece que não quer voltar à Inglaterra, que chove muito. O tema é esse. E prefere o sol em Lisboa. Na marquise que tem lá em cima. Enfim, parece que não se entenderam em Manchester. Eu, por acaso, acho que o Ronaldo vai acabar no Chelsea. Vai acabar nos Estados Unidos? No Chelsea. Este ano no Chelsea. Cara, não sei. Olha, eu gostava de falar da camisola 12. Dá para falar um bocadinho? Claro. O Sporting resolveu atribuir a camisola que é a 12. nossa. É a nossa, não é? A nossa quem? A 12 era a nossa. Era, já não é. Já não é. O Sporting resolveu, como dizia alguém no Twitter no outro dia, só falta acabar com o pavilhão, e eu acho que deitamos abaixo o pavilhão para fazer a estátua do Sousa Sintra que o Fernando sempre quis, e do sobrinho, e o Ricciardi acha que ele devia ter uma estátua. E, portanto, o Ricciardi achava que ele e a família deviam ter uma estátua em Alvalade. Junto com a tua do Sousa Sintra, eu propus demolir o pavilhão e fazer... Mas ao lado do pavilhão há um campamento. Não é isso. Tu já viste aquilo que o Berardo fez ali na Quinta da Bacalhoa, não sei o quê, com aquelas estátuas dos tipos dos chineses. Terracota. Eu propunha acabar com aquilo, o pavilhão, e fazer um jardim de estátuas. Pronto, mas o Sporting decidiu que só falta acabar com o pavilhão e com o contrato da nós para a herança estar acabada. É só isso que falta. Mas 80% dos sócios aceitaram pagar mais cota. 78.1. Tentaram pagar mais cota para gastar menos em jogadores, mas mais em estrutura. Nuno, 78.1 foram 2.000 sócios. Não, mas é isso. Isso é um ponto importante, porque houve uma votação do orçamento e contas que 3.200 sócios não eram representativos e, portanto, tinha que se repetir. E agora foram só 2.000. Mas agora já foram representativos. Estes agora que estes eram os bons, eram os autênticos. Eram aquele sócio classe A+, que foi criado agora. Pagas um bocadinho mais e és um sócio deluxe. Só dizer uma coisa. A resposta que o Ruben Amorim dá quando o confronta com o Ronaldo, se bem se lembram, é fico feliz por o Mateus Nunes estar cá. Esta resposta é muito sintomática. É sintomático de que eu tenho que defender os meus. Não acho, por acaso. Não, espera. Eu tenho que defender os meus e em segundo lugar
Isto é um tema relativamente sensível e que fraciona os adeptos. Há uns que gostavam de o ter, até há alguns, eu vou-vos dizer, eu acho que a maior parte, se perguntassem hoje aos sócios do Sporting, olha, Não o queriam. Sporting vai ser vendido, a maioria da SAD ao Ronaldo. Eu acho que a maior parte dos sócios votava a favor. Não tenho dúvidas disso. Sim, isso também, assim, postas as coisas assim, também não. Não, é dizer assim, olha, a gente vai substituir o sobrinho pelo Ronaldo Está e feito. o Ronaldo, além disso, compra mais 20% da SAD do Sporting ao clube e torna-se maioritário. E a Isso é malta daqui possível fala, porque agora, agora as ações do sobrinho vão passar para o Estado. mas vão o quê? Para o Medina? Não, pois deverá ser O Medina tem uma vantagem para isto. Eu dizia isto a um sócio do Sporting no dia. É que ele tem montes de camisolas do Sporting, porque recebeu várias equipas do Sporting no espaço do Conselho. Portanto, ele tem muitas camisolas para se tornar acionista e poder ir lá representar o Estado. mas eu duvido que não seja o Medina. Eu duvido. E pode ir às reuniões da SAD equipado a rigor. Ele tem camisolas. Nuno, a minha esperança é que seja o Ministro das Infraestruturas e que, tal como fez com a TAP, ponha lá uns 4 mil milhões. Mesmo assim, a gente partia aquilo em pouco tempo. É mais ou menos como a TAP. Era igual à TAP. É possível. É possível. Não sei, mas estou curioso de ver e, sobretudo, acho extraordinário que essa notícia saia e que também ninguém na comunicação social se preocupe em perguntar assim: olhem, quem é que era o presidente do clube? Quem é que era o presidente da SAD? Quem é que estava na mesa da Assembleia Geral da SAD e do clube? Quem é que trouxe estes delinquentes para o Sporting? O sobrinho pode comprar as ações em bolsa. Não, mas nós não tínhamos 30% em free float. Ele Eu comprou. poderia- Não. Ele comprou, não. E agora vão dizer: foi o Bruno de Carvalho que lhes vendeu. Trocou por um monte de passos de jogadores que o sobrinho foi à altura que investiu dinheiro no Sporting, foi quando se comprou aqueles passos todos, aqueles jogadores todos, e nós só tínhamos tipo 20% de cada um desses jogadores. Portanto, podemos dizer isso, mas a altura em que o dinheiro entrou no clube, é importante saber quem eram os membros da direção, de todos os órgãos da direção. Isso, eu deixo aqui o réptil, como diz o outro, eu deixo o réptil de saberem quem eram as pessoas que lá estavam. Vai ficar a pergunta no ar e quem quiser responder, meta nos comentários. Sem mais nada a dizer, o Sporting vai fazer o seu último jogo de pré-temporada no próximo sábado. Jogo marcado para as 7:15 da tarde, frente ao Wolverhampton, de Bruno Lage, no Algarve. E depois disso, segue-se o primeiro jogo da temporada no domingo. Vou estar no Algarve, se calhar ainda vou ao jogo. 6h45 do dia 30. Mas nós está a 6h45, um horário regular. É um horário bonzinho. Eu, sobretudo, porque se nós queremos honrar o nome do nosso clube, é Sporting Clube de Portugal, nós temos que dar as condições a quem não é de Lisboa para vir a Lisboa assistir aos jogos. Que é o meu caso, não é? Não é às 8h30 da noite, ou às 9 da noite, ou às 9h15, em que o jogo acaba às 11h30 e que as pessoas chegam a casa à 1 da manhã. Claro. Não há tem que defender. E quando íamos à Liga Europa era bem pior. Jogámos à segunda à noite. Não tem que jogar nesse horário. Nós temos que ter não pode jogar nesse horário. E quando íamos à Liga Europa era bem pior que jogámos segunda às 9 da noite. Eu lembro-me quantas vezes à noite, inverno, a chover, ia para lá ver jogos. Nuno, isto é uma queixa recorrente que nós temos da época toda, que o Sporting jogou sistematicamente às 8h30 da noite e a maior parte das vezes ao domingo. Mas a minha dúvida é que exemplo dá o clube que nos jogos que ele próprio organiza marca para a mesma hora. Nuno, mas isso tem a ver com as televisões é que fazem a grelha.
O Mas Sporting ali é era a que tem Sport que ter. TV. Ali Está era a bem, Sport epá, TV. espera lá, então espera lá. Os empresários definem quem compramos e quem vendemos. As televisões definem-se. Ai, nós não definimos nada, estamos cá só Não, para é que o bater Porto e o palmas. Benfica têm mais peso que nós. É a única questão que eu te digo. E há tipos que batem o pé e dizem, não é bem assim. E eu não vou receber menos de metade do contrato de direitos televisivos do que o Benfica. Houve gajos que bateram o pé. E nós, há alturas em que temos que bater o pé e dizer, pá, não pode ser. Mas se ninguém bater, cada vez está pior. Claro. E Mas quando o continuamos a jogar próprio às clube, 8h30 da noite. domingo. escolhe para apresentar a equipa aos seus adeptos um jogo às 8 da noite de um domingo, pá, está tudo dito. Está tudo. Mas como dizia eu, força. Não, eu só estou. Acaba o raciocínio, acaba. Alguém que esteja na liga diz assim: então, mas se eles, os próprios jogos que eles organizam marcam a esta hora, porque a gente não há de É marcar? porque gosta. É porque gosta. A malta foi para a praia e depois aparece ali ao final da tarde. Portanto, contra isso. Ou não. Foi o que foi. Ou não. Ou não. Ou não. Bom, fica por aqui o programa 45 minutos à Sporting desta semana. Para a semana vamos falar sobre aquilo que foi a pré-temporada e projetar o primeiro jogo oficial da temporada frente ao Sporting de Braga, jogo marcado para as 6 da tarde de domingo de dia 7 de agosto, domingo, 7 de agosto, às 6 da tarde. Meus Nós caros, vamos ganhar 3-0. Aviso já. Estou contigo. 3-0. Estou contigo. 3-0. Mas olha, eu volto recordo a que perguntar. esse jogo é no domingo às 6 da tarde, porque é em Braga. Exatamente. Francisco deve-se pensar assim: porra, este gajo parece os marretas sempre a martelar. Se fossem à balada era às 9 da noite. Segunda-feira. Só para dizer que no dia seguinte há um Vitória-Chaves ou um Chaves-Vitória numa segunda-feira às 9h15 da noite. Deve ser Boa. espetacular. A malta devem ter. Eu não tinha havia um tipo no Twitter que comparava os adeptos, a média de adeptos entre o campeonato português, a primeira, a segunda, a terceira liga, tipo, pá, e o campeonato português enquadra mais ou menos entre a segunda e a terceira liga inglesa. É mais ou menos o número de adeptos, é mais ou menos entre a segunda e a terceira liga inglesa. Isso Nós não tem também dúvida. somos poucos. 10 milhões. Mas olha que não é por aí. É isso, obrigado Fernando Nada. pela sua participação. Nada. Vamos abrir aqui um ticket com esse número e depois já lhe atendemos. Foi um abraço a gosto. todos. Para a semana Abraço, voltamos a marcar abraço. encontros. Estamos juntos. Um abraço a todos. Abraço.